Ministro de Lula foi pego enrolado até no pescoço e vai ter que se explicar da onde saiu tanto dinheiro envolvendo o Banco Master e envolvendo agora até a China. E olha só, ele teve que sair do governo porque a situação estava insustentável. Nós vamos mostrar essa matéria aqui porque realmente, pessoal, a cada dia é mais um rombo, é mais um escândalo que a gente recebe notícia aqui e esse desgoverno não tem como se reeleger neste ano depois de tantas provas que temos para mostrar. E ainda, o Lula, irritado com toda essa história, ele participou de um evento em São Paulo e olha a declaração que ele fez aqui, pessoal, falando sobre essa questão aqui. Ele acabou soltando um álibi ali sem querer, acabou falando o que não devia e isso vai lhe custar caro. Preste atenção nessas duas matérias, a denúncia do ministro de Lula e logo em seguida nós vamos mostrar a fala infeliz de Lula que pode lhe custar até a sua reeleição. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Esse vídeo está sensacional, assista até o fim, você não vai se arrepender. O ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, comprou em 2024 um imóvel por R$ 9.400.000 de um empresário alvo da Polícia Federal. A aquisição ocorreu cerca de um mês antes de a Justiça Federal determinar o bloqueio da residência. O imóvel pertencia a Alan de Souza Yang, conhecido como China, investigado por sonegação bilionária no setor de combustíveis. A compra foi feita por meio de uma empresa familiar mantida pelo ex-ministro com os filhos. Um mês depois da negociação, a Justiça bloqueou a casa como parte das investigações contra o empresário. Com isso, o imóvel não pode ser vendido e pode ir a leilão em caso de condenação dos envolvidos. Lewandowski afirmou que comprou o imóvel de boa fé e que não conhecia os proprietários. Segundo ele, todos os documentos apresentados indicavam que a residência estava regular. O ex-ministro declarou que tem cobrado a regularização do imóvel ou até a rescisão da compra com ressarcimento do valor pago. A defesa dos antigos proprietários não se manifestou sobre o caso. Piotr, é outro que chama a atenção. Primeiro pelo valor quase 10 milhões aí dessa casa. Casas caras, né? Um ministro do Supremo Tribunal Federal que ganhava 46 mil reais, depois foi ministro da Justiça. Pois bem, e dizer que não sabia e não conhecia o proprietário, a primeira coisa que se faz é uma investigação mínima ali das certidões do proprietário do imóvel para ver se ele não tem alguma ação que possa eventualmente recair sobre o patrimônio do vendedor. Vou usar uma expressão do meio jurídico agora para tentar explicar. Um sujeito é ministro da Justiça, foi ministro supremo e segurança pública, fazia parte do, e não conseguiu checar do ministério a idoneidade do dono da casa que ele estava comprando por R$ 9.400.000. Ou é o caso de inépcia, ou melhor, não foi inépcia, precisa ser mais bem investigado. Claro que não. Vamos lá. Mas impressionante, como eles compram casas milionárias, sempre assim, 9 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Caro esse negócio, que negócio lucrativo que eles fazem. Eu não sabia que ser ministro da Justiça ou ministro do Supremo dava tanto dinheiro assim, mas vamos lá. A casa custa 9 milhões, 9.400.000, quase 10 milhões de reais. No Brasil de hoje, uma casa de 10 milhões, comprar, vamos lá. Aí ele compra de um sujeito que é investigado por sonegação bilionária no setor de combustíveis. No Brasil que hoje tem problemas seríssimos da atuação da maior organização criminosa do país, o PCC, justamente no setor de combustíveis. E o ministro da Justiça, em nenhum momento, está preocupado com isso. Não sabe de nada. Não sabe de nada. Ou é inépcia, o que coloca em risco toda a atuação dele como ministro, tanto no Supremo quanto na Justiça, ou precisa ser mais bem investigado. Eu prefiro a segunda parte. Vamos investigar bem para saber o que aconteceu nesse caso, não é? Porque merece um pouco mais de clareza e transparência. Agora, toda a transação imobiliária, ainda mais nesse valor, são apresentadas as certidões do vendedor, Piotr, justamente para saber se ele não responde a alguma ação que pode caracterizar ali fraude a credor ou fraude à execução. Diga, Augusto. Bom, na revista, na edição desta semana da Revista Oeste, eu comentei trechos do discurso do Alexandre de Moraes, em que ele se queixa
das vedações, ele repete essa palavra 300 vezes. Em mau português do discurso, ele se queixa das vedações impostas ao juiz. O juiz, não, nenhuma, ele diz a certa altura o seguinte, nenhuma outra profissão sofre tantas vedações quanto a magistratura. Só podemos, aí ele vai dizer, só o magistério, podemos exercer o magistério. Sim. Aí ele diz, o magistério pode fazer, não o magistrado. Ele usa magistrado, o magistério confunde, troca as palavras. O magistério só pode dar aulas e palestras e daqui a pouco a má fé dos inimigos do Supremo também vão querer que isso figure entre as vedações. Aí diz que não tem dinheiro. Eles ganham o maior salário do país. Sim. Tá? Não se queixaram disso. Com este dinheiro, foi que ele comprou a mansão em Brasília de 15 milhões, pagos à vista. Ele disse que está uma coisa terrível, só pode fazer palestra e dar aula. Daqui a pouco também vão Demonizar. ele vai demonizar as aulas e por aí vai. Agora o Lewandowski, que também saiu há pouco do Supremo, não devia ganhar o mesmo salário de que se queixa o Moraes, porque o Moraes precisa ganhar dinheiro por fora, ou a mulher no caso, e me compra por 9.400.000 uma casa dessa, nem verifica quem é o dono. Ele podia pedir ao porteiro do ministério dele, porque abrange a segurança pública, vê para mim quem é, coisa que a gente faz. Pois bem, estão vivendo bem, né? Estão vivendo bem, os penduricalhos estão rendendo, ou as causas em que se metem os parentes, sobretudo as mulheres. Augusto, um advogado, porta de cadeia, para usar uma expressão chula sobre os advogados que eles usam para dizer aquele que fica pegando caso ali de preso que chega pela polícia, conseguiria fazer essa checagem, porque E outro, o sujeito era investigado por uma sonegação imobiliária pede as certidões para realizar uma transação imobiliária. O corretor de imóveis, Alexandre, pediria. Ou então o ministro Lewandowski até sabia quem era o vendedor, mas achou que nada iria acontecer. Agora a casa foi bloqueada pela Justiça Federal. E só mais uma informação, meses antes dessa negociação com o Lewandowski, a casa do China tinha sido vendida para a própria mulher dele, para a própria mulher do China, por 4 milhões de reais. Menos da metade do valor negociado com Lewandowski. O apelido do cara é China. Isso, o empresário. Basta o apelido que você tem a ficha. Uma ocasião eu estava na Polícia Federal e um delegado me disse, olha, eu tenho um preso aí que soube que você estava aqui e quer te conhecer, disse que é seu fã. Eu disse, quem é? É o Fernandinho. Eu disse, não fui. Ele é capaz de pedir meu telefone. É melhor manter distância. Agora, eu sou também formado em contabilidade. Aí fiz rapidinho aqui uma conta, 9.400.000 reais para quem ganha 46 mil por mês. São necessários 208 meses, ou sejam, 17 anos. E coincide, ele ficou exatamente 17 anos no Supremo. Né? Aí vamos dizer, não, mas não é possível pegar todo o dinheiro. Quase é possível, porque mora de graça, transporte de graça, almoça de graça, estando no Supremo. Né? Então esses 46 vão além, estão tirando os penduricalhos agora, mas já tem essa mordomia toda, que não tem, por exemplo, no ministro do Supremo de um país nórdico que vai de bicicleta ou de metrô para o trabalho. Né? Nós tínhamos aqui ministro lá do Rio Grande do Sul, eu acho que era o Jaci Falcão, que passava sua própria roupa, lavava sua roupa, morava sozinho, né? Acho que era o Jaci Falcão, mas enfim. Já houve o tempo em que ministros davam bons exemplos, eram grandes figuras. Zé Carlos Moreira Alves, que eu estou citando no meu artigo aí da Oeste dessa semana, ficou 26 anos no Supremo. E quando ele saiu, o Supremo sentiu muita falta dele, ou melhor, nós
brasileiros estamos sentindo muita falta de um homem com esse brilho, citado lá no voto de absolvição de Fux naquele dia, né? Citou o exemplo de Moreira Alves. Como a gente está precisando de gente com notável saber jurídico, né, e conduta ilibada, né? Essa é a exigência no Senado, não é sinal verde do Alcolumbre, não. Notável saber jurídico. Isso é fundamental para recuperar e conduta ilibada para recuperar o bom nome da Suprema Corte Brasileira. A indicação de Jorge Messias está batendo a porta do Supremo. Deixa eu incluir a Ana para fechar, Ana. Paula, rapidamente. Ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça, mas não conseguiu checar os antecedentes da pessoa. E aí, se a gente questiona esse tipo de situação, né, porque nós merecemos explicações, sim, aí vira um ataque às instituições. Também prestou serviços à JEF, né? Não, só para eu... tem o contrato com o Banco Master. É verdade. Pode ter contribuído aí. Não, eu citei. Aquisição da casa. O caso da gravidade é que o tal do China aí, ele é investigado por sonegação bilionária no setor de combustíveis. Eu mencionei a questão do PCC, que está envolvido nessas questões todas, porque não porque eu saiba de alguma ligação, eu nem sei se tem uma ligação do China com o PCC. A questão é que o tema é gravíssimo. Se o sujeito está envolvido num negócio como esse, peraí, é um cuidado a mais. Agora, dizer que não descobriu a tempo, aí não dá, né? Pois é, agora nós vamos mostrar a fala do Lula durante o evento em São Paulo. Pois é, em ano eleitoral, o Lula decidiu, depois de 22 anos agora, combater a corrupção. Será que é isso mesmo? Olha só, nem parece que é ele falando, e ele deixou soltar aqui, deixou escapar algo que é realmente de cair o queixo. O pessoal da Rádio Auro e Verde vai mostrar esse vídeo aí para nós rapidinho e você vai entender. Olha que esculacho. Vamos ouvir primeiro a fala do presidente Lula ontem em evento em São Paulo. Vocês estão vendo a nossa briga com o tal do Banco Master, tá vendo? Tá vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez, presta atenção, é a primeira vez na história do Brasil que nós estamos perseguindo os magnatas da corrupção nesse país. Não é prender o cara que está na favela ou matar ele, não. É prender aquele que está de terno e gravata roubando e mora em apartamento de cobertura ou mora em Miami. Eu, por exemplo, conversei com o Trump e o Trump falou: presidente Lula, eu quero combater o crime organizado. Eu falei: eu também quero. Você quer combater de verdade? Me entregue os bandidos brasileiros que estão lá. Nós pegamos 250 mil de combustível contrabandeado em 5 navios. Sabe onde mora o cara? Em Miami. Sabe aonde? Na melhor casa de Miami. Eu falei: puta, me entregue ele. Vamos combater o crime organizado. Porque ou a gente acaba com a corrupção, sabe, das classes poderosas nesse país, ou eles voltam a acabar com o povo brasileiro. Ô Lula, deixa eu só te lembrar uma coisa, não é a primeira vez que se combate, né, os ricos, os corruptos, os engravatados, o colarinho branco, não é a primeira vez. Né? Eu preciso lembrar talvez da mais emblemática jornada contra esses corruptos que atingiu você, onde você foi condenado, Lula, por corrupção e lavagem de dinheiro. Não é a primeira vez, Lula. Pode ser a primeira vez, né? Agora, neste seu mandato. Mas, historicamente, você e a tua turminha suja do PT têm relação com esses crimes de corrupção. Só que vocês contaram, né, naquele momento, com quem poderia destruir a Lava Jato, que é a operação que mirou você e a sua turminha no combate à corrupção e chegou, inclusive, em quem mora em cobertura no Leblon, né, Sérgio Cabral? Então, Lula, não é a primeira vez. Não adianta contar mentira que a gente desmente aqui. Não é a primeira vez. Veja, eu também preciso entender o seguinte. Semana passada, o senhor disse que o rombo era de 40 bi. O senhor já está sabendo que é de 80 bi ou é chute? É mais ou menos igual aquelas 30 milhões de crianças nas ruas, como o senhor contava mundo afora, e assumiu publicamente que era mentira, que era um número só para gerar uma discussão. Veja, o senhor disse dias atrás que o rombo era de 40 bi.
Ontem em São Paulo o senhor disse que é de 80 bi. É da boca para fora? É como sempre mentiu? Ou o senhor tem alguma informação que nós não temos ainda? Agora, o combate à corrupção já tentamos combatê-la no Brasil. Só que quando bateu às portas do Supremo Tribunal Federal, em membros do PSDB daquele momento, amigos de Gilmar Mendes, o negócio parou e começaram a perseguir não aquele que trazia, o mensageiro, o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, estes foram perseguidos naquele momento que tentavam combater a corrupção. É certo, exageros, erros processuais, tudo bem, faz parte. Agora, não é a primeira vez que se combate a corrupção do colarinho branco no Brasil. A questão de combater o crime organizado, eu já avanço para o Banco Master. Lula, qual é a dificuldade de reconhecer as organizações, as facções criminosas em organizações terroristas no Brasil? Deixa eu só te lembrar, eu contei aqui outro dia, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde mora um ouvinte querido, Fernando Sérgio, todo dia nos acompanha ali em São João de Meriti. Outro dia, voltando de um baile funk, uma menina, 13 anos. Veja, se fosse minha filha, eu não estaria no baile funk, mas essa estava. Na volta, passou por um estupro coletivo. 5 marmanjos estupraram aquela menina. Veja, os moradores das comunidades que são dominadas pelas organizações criminosas convivem com esse terror todos os dias. Todos os dias. Nós aqui não debatemos aqui ou discutimos, mas isso acontece todos os dias. E o nome disso não é terror? Dominar uma área que deveria ser de domínio do Estado. Deveria ser do domínio do Estado. Dominar essa área e fazer o que bem entende ali não é terrorismo? Destruir a vida do próximo? Então você, Lula, tem dificuldade de reconhecer próximos como organizações terroristas. Você tem dificuldade. E agora, Cláudio, para concluir, acertar Banco Master, o Lula, isso é análise do Reinaldo Tem Preço. O Reinaldo Tem Preço, ele avaliou ontem no programa dele o seguinte: Lula já entendeu que essa questão do Banco Master tem 2 grandes alvos. Dias Toffoli com o Meredith. Meredith é Marília Dias Toffoli. Isso é Maridt, né? A empresa que está agora alvo, para ver se chegou dinheiro do Banco Master via escritório de advocacia pago pelo Master e escritório de advocacia contratando o Meredith, que é Marília, Mari Dias Toffoli, ok? Da família dos irmãos do padre e do outro irmão que é pobretão lá em Marília, irmão do Dias Toffoli, tá? Ou seja, tem 2 alvos, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Quando Lula percebe, isso aí já está correndo nos bastidores, que muito provavelmente esses 2 não vão resistir, e é por isso que eu disse para você há pouco, Cláudio, não se preocupe, eles devem cair antes, né? Quando estes 2 viram o alvo dessas operações, agora com criptografia quebrada do celular do Vocaro, Lula fica numa boa e vai tentar se descolar de Toffoli e Moraes, fazendo de conta que é o Lula de Calcutá, né, o puritano, só falta ser canonizado. Só que tudo isso envolve crime organizado, que ele não combate, corrupção, que ele fez parte na Lava Jato, ou seja, o roto falando do rasgado. Mas, nesse momento, Lula já tem essa avaliação, já são alvos, serão aniquilados Toffoli e Moraes. Cláudio. Olha, eu acredito que sim. Quando caiu quando foi suspensa a Magnitsky, eu comentei aqui que depois que o André Esteves esteve lá falando com Donald Trump, que não foi só os irmãos Batista, André Esteves esteve lá falando com Trump, houve a suspensão da Magnitsky. Na minha ignorante opinião, o André Esteves, ele é da cúpula do sistema bancário brasileiro, ele é o de baixo, mas está lá em cima, tá? BTG Pactual. Aí tem o Itaú, tem o Bradesco, tem o Santander, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Apesar de Caixa Econômica e Banco do Brasil serem públicos, eles são controlados por políticos e são ligados ao esquema do grande sistema que controla o sistema bancário brasileiro. E esse sistema consome R$1 trilhão em juros por ano. Todo mundo trabalha para os bancos, por rentista. Então,
o André Esteves esteve lá. Na minha ignorante opinião, o grande medo do sistema bancário brasileiro é quando criou a seção 301, que é o modelo de investigação lá nos Estados Unidos, que é pegar os podres do sistema aqui no Brasil. Inclusive, não há como pegar podre no Brasil sem passar pelo sistema bancário. Esse esquema dos aposentados, tudo esses bilhões, 6 bilhões dizem aí, passou pelo sistema bancário. Os 12 bilhões de documentos apontados como fraudados em dinheiro no Banco Master passou pelo sistema bancário. E os tais 90 bilhões, que talvez seja o que o Lula está falando de 80, que é o grande pavor do sistema bancário, é falar sobre os esquemas de crédito consignado, que o Lula criou lá no começo, no segundo mandato dele, e que até hoje tomam bilhões e bilhões de reais de pessoas. Bancos, alguns pequenos, que se especializaram em criar contratos contra aposentados e pessoas. Todo mundo que aposentou sabe a inundação. Isso daí é um grande esquema. Eu acho que o medo desse pessoal do sistema bancário, com a seção 301 de investigações do Donald Trump e do governo Trump, fez com que o André Esteves negociasse lá. Não pega a gente, que quebra tudo, quebra o Brasil e quebra o mundo. Mas a gente quebra eles. Aí, a minha ignorante opinião, Alexandre Pitoli, suspender a Magnitsky de fora, para o sistema aqui dentro moer a carne do Alexandre de Moraes, que está tentando moer primeiro o Toffoli com o Banco Master e livrar o Rui Costa e o Jacques Wagner do PT. Estão tentando, e eu acho que não vai ter jeito. Vão moer o Toffoli e vão moer o Alexandre de Moraes, porque as informações que brotam da mídia, como acontece com a jornalista da Globo, falando do contrato da esposa do Alexandre de Moraes, essas informações não param de brotar e não vão parar de brotar. A informação de que quebraram e acessaram o celular do Vorcaro é mais um motivo para os caras ficarem preocupados e com medo. E eu falo aqui publicamente, Vorcaro, senhor Daniel Vorcaro, eu sou um zero, como o Pitoli fala, eu sou um merdinha no mundo. Mas eu quero transformar o senhor em mais um dos heróis da nação brasileira. Daniel Vorcaro, faça igual os irmãos Batista. Sente-se ali na colaboração premiada, cruze as pernas e descreva que foram 80 milhões de que eles separaram uma conta dos irmãos Batista para o governo, para o Lula, 90 milhões para Dilma, ou 90 é isso. Daniel Vorcaro, senta calmamente, expõe os caras, rebenta os caras, porque você sabe o que aconteceu com os irmãos Batista. Foram usados naquele período para arrebentar o pessoal, depois voltaram e estão controlando o Brasil. Então, Daniel Vorcaro, se você quer controlar o Brasil em 2035, com o governo da corrupção que está aí até hoje, e o governo do Centrão que quer manter a corrupção até o futuro, faça isso, Daniel Vorcaro. Exponha. Aí o da Alexandre de Moraes sai, Toffoli sai, depois talvez Gilmar Mendes saia, que separou da esposa, coitado. E aí você, Daniel Vorcaro, daqui a uns anos está lá milionário. Tenta aproveitar a história do Brasil, detona esse pessoal, Daniel Vorcaro, e nós vamos ver eles cair, Alexandre Pitoli. Pois é, quando que a gente ia pensar, né, que num ano eleitoral, um ano onde vai ter uma eleição para presidente, para governador, para senador, a gente pudesse ver tantos escândalos espalhados pelo Brasil envolvendo rastros ali de Lula. Olha só, nós temos os ministros do Supremo, que são amigos do Lula, a gente já sabe, e foram indicados por ele, vários ali. Nós temos o filho de Lula recebendo uma mesada de 300 mil reais. Nós temos agora esse ministro Lewandowski aí, né, comprando esse imóvel no mínimo suspeito. E o Lewandowski prestou consultoria para o escritório ali, para o Banco Master, com seu escritório de advocacia. É tanto rolo envolvendo rastros desse desgoverno que realmente, pessoal, se Lula conseguir se reeleger esse ano, é só um milagre. É por isso que nós temos várias pesquisas já apontando o Flávio Bolsonaro na frente, na corrida para presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro na frente, porque o povo não é cego e nem surdo, está passando em todos os telejornais, em todos os canais, está mostrando tanta corrupção e tanta roubalheira em Brasília. Começou, né,
durante aquela CPMI do INSS, mostrando ali o careca do INSS envolvido com o filho do Lula, envolvido com o irmão do Lula também, né? O irmão do Lula não podemos deixá-lo de fora, porque ele fazia parte daqueles sindicatos ali que recebeu bilhões e bilhões, e agora mais essa lambança. E é interessante o que o Pittoli falou ali da Rádio Ouro Verde, inclusive você tem que se inscrever lá na Rádio Ouro Verde, porque é sensacional o conteúdo deles. Olha só, o Lula durante o evento, ele tem mania de falar uns números errados, né? Para mais, para menos, não tá nem aí, sai soltando números. Agora, o escândalo do Banco Master, até onde se contava, não chegava a 40 bilhões, com B de bola, todo o rombo, somado aí todos os bancos envolvidos com o Banco Master. Só que agora o Lula solta 80 bilhões, aí a pergunta que fica é o seguinte: ele simplesmente se equivocou, errou mais uma vez os números, porque sempre ele joga números assim aleatórios, ou ele sabe de coisas que nós não sabemos? Porque também pode ser, né? Pode ser que tudo que a mídia está contando para nós aí sobre 6 bilhões aqui, 4 bilhões ali, 12 bilhões aqui, somando dá cerca de 40 bilhões, pode ser que nem a ponta do iceberg e o Lula já está entregando o ouro ali, sem querer, está falando que tem muito mais por debaixo dos panos. Olha só, pessoal, tem pessoas ali em Brasília afirmando que, de acordo com um estudo que foi feito nesse terceiro mandato do Lula, né, o Lula 3, que foram o rombo nas estatais, ele é trilionário, né? São trilhões de reais aí as estatais dando prejuízo e a economia do Brasil está piorando, apesar de que eles querem mostrar o contrário, eles fazem propaganda querendo mostrar o contrário. Mas alguns estão afirmando ali em Brasília que o Lula estaria quebrando o Brasil para passar a bomba para o próximo governo, porque ele sabe que ele não vai se reeleger. Olha só a situação. Imagine você, pessoal, que você gastou toda a sua vida pela política para poder ser presidente, para poder governar o país. E você ficou 20 anos, 2 décadas governando o país. Só que agora você está numa linha, num limite, não dá mais para ir. Por quê? Até 80 anos o cidadão pode ser presidente no Brasil, depois não pode mais. E o Lula vai completar agora 80 anos. Aí fica a pergunta: será que ele está preparando uma bomba para o próximo governo? Por isso está essa bagunça toda vindo à tona? Olha só, pessoal, nem na época do Jair Bolsonaro nós vimos a PF trabalhar tanto. E cada dia se pipocar e estourar um escândalo novo. Será que estão preparando aí, né? Como aconteceu na época da Dilma, né? Que o Lula teve o mandato número 1, o mandato número 2, a Dilma o primeiro. Só que parece que o Lula não queria que a Dilma se reelegesse, ela acabou se reelegendo. E aí estourou toda a bomba no segundo mandato da Dilma. Por quê? Parece que o PT não queria que a Dilma fosse reeleita. E agora nós temos essa situação, onde o Flávio Bolsonaro é favorito. Pode ver aí as pesquisas, vai na rua e pergunta para o povo, vai no mercado financeiro e pergunta se o pessoal está satisfeito com esse desgoverno. E agora a gente vê toda essa lambança aí, pode ser que piore ainda mais. Esse ano, pessoal, pode ser que piore ainda mais. Por isso que se você tiver um dinheirinho guardado aí, continue com ele guardado, porque depender desse desgoverno aí, a inflação aumenta e as coisas só pioram, porque se está acontecendo lá em cima, vai vir descendo aqui para baixo, pessoal, e vai alcançar o povão. Não se espante se nós chegarmos no final desse ano com o número de desemprego e inflação 2 vezes mais do que está agora, porque não tem como, pessoal, a conta não fecha. Um governo que só gasta, arrecada trilhões e gasta, mas não faz gestão financeira, não tem como. Isso vai dar ruim. Olha só, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para dar um like nesse vídeo, para que a gente possa chegar a mais pessoas e essas verdades aqui alcançar mais pessoas e o Brasil possa ser realmente revelado aquilo que está acontecendo em Brasília, para quando chegar em outubro, o povo não ser enganado novamente. Então, se inscreve aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.